Vamos aguardar aqui só o Fernando chegar novamente para a gente dar continuidade. Olha, para os amigos que não conhecem, essa daqui é a minha Calcaia MDJ, a famosa pintada. E esse daqui é um prospecto do Baruch MDJ, nosso cão reprodutor. Opa, Fernando, vamos lá. Vamos lá, temos mais uma hora. Só para não perder o fio da meada, para quem estava nos ouvindo, eu estava comentando sobre o Paulo. Eu conheci o Paulo porque o Paulo me ligou, a gente começou a trocar ideia no telefone, e eu sabia que era uma pessoa de Fortaleza que tinha interesse em alguns cães, e eu não sabia que o Paulo era o Paulo do Vale do Cedro, né? E a gente, assim, começou a conversar muito, eu vi que ele é um cara que tinha muito conhecimento de sinofilia, quando a gente começou a conversar, e aí a gente foi trocando ideia, foi se aproximando. E, assim, o Paulo é um cara que eu confio, assim, plenamente, um cara com um coração gigante, né, maior que ele, e um cara que tem uma competência absurda, sabe? Ele adotou uma série de cães meus que estariam aposentados hoje, e ele conseguiu fazer cães meus que não reproduziam mais, por idade, voltarem a reproduzir, sabe? Então, ele deu uma sequência a um trabalho que eu não tinha condições de fazer. Eu agradeço muito a ele, ao Estênio Rolim. Estênio, meu amigo. Prazer. Luciano entrou, o pessoal está entrando de novo. Então tá, a gente estava onde? Ronaldo. A gente falou de evolução do padrão, singularidade do BC, a gente falou, não? Isso, já falamos questão de temperamento, saúde. Nós estávamos falando sobre a questão dos animais no quadro nacional, né? Dessa questão sim, de ser... eu estava falando do como está o Bulldog no Brasil. Pronto. Isso. Ótimo, excelente. Eu acho assim, nós temos hoje muitos criadores no Brasil. Muitos criadores, e muitos criadores bons, e muitos trabalhos excelentes. Eu me surpreendo cada dia quando eu vejo um cachorro, eu falo, nossa, que cachorro bonito. Assim, eu nunca vi tanto cachorro bonito na raça como eu vejo hoje. Então, assim, tem muito criador e não precisa ser grande criador, não. Pequeno criador, o cara que tem lá o seu macho, suas 3 fêmeas. Muita gente criando muito bem. Fernando, hoje nós temos Fernando, só um minuto, Fernando. No Brasil. Oi. Fernando, eu gostaria só de fazer uma saudação aqui à dona Márcia, esposa do nosso Ralph, que está aqui presente na live, tá bom? Vou mandar uma saudação aqui especial para a dona Márcia, que está aqui presente. Show. Bacana. Então, aí, o Ronaldo, assim, hoje nós temos muitos criadores no Sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina. Ainda temos excelentes criadores em São Paulo. Tem criador em Minas e nós temos criador em todo canto. Eu gostaria de destacar como polos da raça hoje no Brasil, o Rio Grande do Sul, e até porque tem um departamento, é uma criação muito séria, e é lá que ocorre a nossa Copa do Mundo do Bulldog Campeiro, que é a Expo Inter, que quem não foi deve ir, porque é um acontecimento, é um negócio assim impressionante, sabe? Impressionante. Tive a oportunidade de julgar em 2013, né? E fui agora novamente ver o Paulo Moreira julgando, né? E deu até para ver diferença nos cães. Eu julguei 33 cães, se não me falha a memória, na época. A melhor fêmea foi uma cadela do Luciano, o melhor macho foi o cão do Ralph, o Cacique. E hoje eu vendo, nesse último ano, o Paulo julgando, eu não queria estar na pele dele, não. Porque não estava fácil julgar, não, sabe? Estava cada dia melhor. Então, isso que a gente fica feliz. A gente vê realmente o nível da criação nacional. Eu fico muito feliz com o núcleo que vocês têm aí no Ceará, que é fantástico, sabe? Vocês têm tudo, vocês já têm uma criação de excelência e vocês vão muito longe com essa criação de vocês. Mato Grosso do Sul, seu Ivan,
faz Casa do Molosso, assim, o Lucas, lá no Mato Grosso do Sul. Enfim, eu vou começar a citar e eu vou esquecer de gente, sabe? Agora, nós temos hoje uma criação muito boa em vários pontos do Brasil. Então, hoje, realmente, nós estamos num nível de excelência muito bom na raça. Fernando, me chamou muita atenção quando recentemente eu vendi um Bulldog Campeiro para Macapá. Olha. Macapá, estado do Amapá. E quando eu perguntei se ele já conhecia a raça, e ele me disse que já tinha cães, inclusive cães Molosso de Gerivá. Entendeu? Amapá. E assim, nós observamos, eu vendi também um filhote para o Acre, em que a pessoa também já tinha uma fêmea. A fêmea, inclusive, que veio do sul. Aí veja só, atravessou um país continental, do Rio Grande do Sul até o Acre, distâncias que são realmente continentais, e isso tudo mostra assim, a potência que é o Bulldog Campeiro, né? E a questão da adaptabilidade, da rusticidade, da adaptabilidade. Hoje nós temos Bulldog Campeiro que mora em apartamento, nós temos Bulldog Campeiro utilizados em fazenda, quer dizer, isso tudo, essa adaptabilidade é que faz cada vez mais a raça ser mais forte. Porque nós temos o Bulldog Campeiro, nós temos um trabalho do Tibério Fabrício relacionado à guarda, que utiliza os cães, que foi o primeiro cão certificado, né? Certificado a nível nacional, um Bulldog Campeiro, raça brasileira. E assim, nós temos vários e vários trabalhos. Nós temos o trabalho do Bota Campeiro, que é na lida com gado, né? Salvo engano, em São Paulo. E nós temos, aqui no Ceará, nós temos um trabalho direcionado à lida da vaquejada com o Bulldog Campeiro, estamos aos poucos inserindo, né? E inclusive, assim, Fernando, eu gostaria de já até dispor aos colegas. Eu tenho um trabalho, eu estou implantando um hotel próximo ao Canil, do lado do Canil, e nós temos um trabalho do Bulldog Campeiro com crianças especiais, com crianças autistas, portadores de síndromes, de Down, hidrocefalia e tudo. E assim, a gente nota que o Bulldog Campeiro, ele tem uma presença de espírito com as crianças diferenciada de todas as raças. Você já deve ter visto o meu filho brincando com a pintada e que ele chega e diz assim, parece um boi, porque ela é muito grande, muito forte, né? E aquilo dali é a paixão da vida dele. Então, quer dizer, essa convivência de forma geral do Bulldog Campeiro é o que cativa, né? O que realmente a gente aprende muito. E assim, eu vejo, Fernando, pegando aqui o seu nicho também da Expo Inter, no qual eu tive a possibilidade de ter um aprendizado durante essa Expo Inter, que talvez em anos e anos de criação eu não tivesse, tá? Eu conheci realmente o que é a alma do Bulldog Campeiro quando eu estive na Expo Inter prestigiando ao Paulo e tive o prazer de encontrar você também lá. Entendeu? Você, a Janaína, todo mundo. Então, assim, nós vimos cães ao nível de um Boss, ao nível de um Léo, ao nível de outros cães maravilhosos. E nós observamos, assim, o cara, eu gostaria aqui já de parabenizar o caráter acolhedor. A Fabiana está aqui, o Luciano também. E gostaria de salientar realmente essa receptividade do povo do Sul. Foi maravilhoso. Que foi unânime, tá? E a Expo Inter, eu deixo aqui o convite a todos que possam ir. Esse ano, não sei se vai ter cão, mas no próximo ano com certeza terá. Nós vamos passar dessa crise. E a Expo Inter realmente é a Disney dos campeiros. Se você quiser visitar a Disney do campeiro, vá na Expo Inter, que você não se arrepende. É um evento espetacular, é bacana demais. E assim, é muito legal você ver a atmosfera que você tem entre os criadores que estão lá. Totalmente diferente da exposição, até porque lá é raiz. Lá é raiz. Os cães ficam ali naquele sol, naquela situação ali por fora. Não tem essa história de caixinha de ventilador, como a gente vê na Expo Inter. É raiz, é uma exposição raiz, no qual nós realmente... É fenomenal, fenomenal. Fora, como você próprio disse, a atmosfera da maior feira da América Latina e talvez de todas as Américas, né? É maravilhoso. Fernando, a gente passando aqui um pouco o ponto, até para a gente ir adiantando aqui nos toques. Como é que está a situação das exportações do Bulldog Campeiro a nível internacional? Ronaldo, eu estava até esses dias olhando uns DVDs antigos meus e encontrei
e eu já tinha esquecido, né? Há muito tempo que passa, a gente acaba esquecendo, vai ficando velho, vai esquecendo. É, em 2004, eu comecei a exportar uns cães. Em 2004, eu exportei para Porto Rico 2 cães. Foi na época que entrou o meu site, na época tinha um poucos sites, então o meu site acabou tendo um alcance maior do que o Brasil, e o cara me procurou e eu dei um jeito de mandar o cachorro pro cara. E ele ficou com um casal lá, reproduziu, mas não chegou a dar continuidade. Mas uma coisa que chamou muita atenção na época, isso é uma história que eu gosto de contar, eu estou aqui no meu recanto, onde eu moro, que é o meu canil, e de repente, na época, aquele celular PT550, aquele tijolão, né? Tijolão, tijolão. Uma ligação, e o cara começa a falar inglês. Cara, é trote, o que é isso, né? E o cara dizia que eu sou um criador de Old English Bulldog do Alasca. E aí eu ouvi o sotaque, eu falei, realmente esse cara é gringo mesmo, né? E comecei a conversar com o cara. E o cara falou assim, eu sou louco pelo Bulldog brasileiro, eu queria conhecer esse Bulldog brasileiro. Na época até eu liguei pro Ralph, conversei com o Ralph, peguei o material com o Ralph e a Márcia, eles tinham muitas fotos antigas do Bulldog Campeiro, né? Dos cães que eles utilizaram, todo um histórico do resgate, que é um trabalho belíssimo que eles fizeram, e eles me passaram esse material. E eu mandei pro cara. E o cara era um criador de uma raça americana, um cara criador desconfiado, e falou, é verdade que esse cachorro existe? Eu falei, claro que é, tá aqui. E comecei a mostrar para ele. Ele começou a ver. E dentro da minha casa mora uma bulldoguinha francesa, a Shelly, eu moro aqui dentro de casa, do meu filho. Então, o que acontece? Ele falou, eu quero esse bulldog. Viu as fotos, conheceu os cães, eu mostrei tudo que o Ralph selecionou, o que ele usou, o que ele não usou, esse aqui não usou porque não tinha, não tinha qualidade. Ele viu todo o trabalho. Ele falou, eu quero esse cachorro. Eu até falei na época, Ralph, esse cara cria o Old English Bulldog, que é de uma linhagem que dentro que eu já falei do Old English Bulldog, tem de todo tipo, todo tamanho. Esse era um cachorro que exatamente o Victorian Bulldog, que é exatamente o tamanho do campeiro. E na época eu estava preocupado com a questão do sangue, de abrir sangue, né? Por conta a gente ter uma origem muito restrita. E eu me interessei, eu falei para ele, não, vamos fazer isso, eu vou te mandar o teu, eu vou mandar o seu para mim também. Nós trocamos, eu mandei um casal para lá, ele mandou um casal para cá. Chegaram de lá, tem foto dos meus na neve e tal. Logo depois, um cara da França me procurou, eu vendi para esse cara um cachorro, só que esse cara era criador de old, ele queria o campeiro para abrir linha de sangue de old dele, não era o que a gente queria, né? Passaram-se uns anos, e aí, nessa época, 2007, na época da Honey Bull, uma cadela que eu adorava, quem é das antigas vai lembrar da Honey Bull, ela tinha um irmão, que era o não sei o que Bull, eu esqueci o nome dele. Um cara de Chicago falou, eu quero comprar um casal desse teu Bulldog brasileiro. Eu mandei para Chicago, um casal, em 2007. Esse cara criou o casal, ele depois comprou mais uma fêmea minha, ele teve ninhada, e eu lembro que ele me mandou uma foto do primeiro ano, a cadela pariu 10 filhotes nos Estados Unidos, ele me mandou uma foto do primeiro ano, do aniversário reuniu os 10 filhotes numa festa de um ano dos filhotes. Olha que bacana. Logo depois, um outro cara de Nova York, de origem portuguesa, que até tem contato comigo até hoje, ele comprou um macho, um cachorro branco, não sei se ele era alguma coisa do Obelix na época, filho do Obelix talvez. E aí depois ele comprou uma fêmea, e ele teve um casal lá. E aí, mais recentemente, de uns anos para cá, aí apareceram algumas pessoas nos Estados Unidos mais interessadas em realmente começar uma criação. Esses eram proprietários, eles não levaram adiante. Aí apareceram, então nos últimos 3, 4 anos, eu mandei 18 cães para os Estados Unidos. Ou 20 cães, talvez, por aí. 18 a 20 cães. Para criadores. Aí o Jeff Smith é um deles, que divulgou bastante a raça, tem cães lindos lá. O Eric é outro criador. O Gustavo é um proprietário, feliz proprietário da Lola. Mas, enfim, os Estados Unidos foram uns 18 cães nos últimos 3 anos. E para a Europa, uma francesa, que é criadora de Bulldog francês, quis o Bulldog campeiro. E são uns 6 anos atrás, e nós tínhamos muita dificuldade de mandar para a Europa por conta das restrições da comunidade europeia. Para mandar para a Europa, você acaba tendo que arrumar uma pessoa que leve, um handler que leve, e o custo disso é muito alto. É o custo do cachorro, é 1.500 euros para mandar, 1.500, 2.000 euros para mandar um cachorro para a Europa. E ela comprou. Hoje, né?
Oi? Com o valor do euro hoje se torna Pois é, impeditivo, né? imagina, só para o transporte. E ela comprou 3 no sul da França. E ela reproduziu esses cães lá. E eu ajudei ela, todos esses que eu estou falando, eu ajudei da seguinte forma. Essas raças não são reconhecidas fora do Brasil. Então, a única coisa que eu consegui fazer para ajudar no reconhecimento do nosso Bulldog Campeiro lá foi registrar as ninhadas deles, Uhum. através do meu canil. Então, eles têm o pedigree nosso lá, dos cães deles. E essa francesa, por exemplo, vendeu, tem 2 cães da criação dela já, que moram na Suíça. Eu vejo pelo Facebook esses cães, pelo Instagram, moram na Fernando, Suíça. só uma dúvida. Aqui nós temos o grupo 11, no qual hoje pertence o Bulldog Campeiro, tá? E na Europa, nas exposições, o Bulldog Campeiro ele não pode participar de exposições ou ele tem algum grupo específico? Na verdade, aí eu ia chegar numa outra pessoa que depois desses comprou um cão meu, que é uma pessoa da República Tcheca, a Iveta Cardova, não é Ivete Sangalo, não, Iveta. É Iveta Cardova. E a Iveta é das exposições. Ela é criadora de outras raças. E ela levou uma Bulldog campeira minha, tá lá. Foi entregue em Praga para ela. E ela já levou em exposições para mostrar informalmente. Ó, tô vendo uma galera entrando aí, o Hulk, ó, tem uma cadela minha, ah, garoto. Então, ela levou exposições. Agora ela está levando o Danger. O Danger não viajou para lá ainda por causa da pandemia. Ele já está vendido para ela e não foi ainda, mas vai. Então ela vai ter uma criação lá na República Tcheca. E ela Fernando, deve estar em pista. Fernando, Então, só um minutinho, Fernando. Estão perguntando se nós vamos responder as perguntas. E nós iremos tirar um espaço ao final para responder todas as perguntas, tá bom, Luciene? Luciene, em Natal, só tirando a dúvida aqui da Luciene, em Natal, eu vendi 2 filhotes para o Natal, tá certo? Nós temos criador em Natal, sim. E qualquer coisa, você pode contactar aí direto o Fernando ou aqui a gente e a gente providencia o filhote que você quiser. Isso é o de menos, tá? Vamos lá, Fernando. não, então tem esses cães da Iveta. Agora, recentemente, uma pessoa da Grã-Bretanha, na Inglaterra, ele chegou a pagar sinal de 3 cães meus, um macho do Washington, para começar uma criação no Reino Unido, é a primeira. Ele queria que fosse a única. E ele só não recebeu os cães por conta da pandemia. E ele me pediu, porque ele é uma pessoa que tem problema de saúde, com a pandemia, está tudo fechado, e ele não queria receber o cão muito adulto. Ele comprou um cão meu que hoje que eu estou usando para reprodução, que é o metileno, que é dele. Só que eu vou ter que ficar com o cachorro, fiquei feliz da vida, porque eu adoro o cachorro, e vou mandar outro ano que vem, 3 outros para ele, em troca desses 3 que ele comprou. Então, assim, a procura é muito grande, só que assim, não é fácil. Lembrando, o Lucas do Rio de Janeiro, Luke Flu, mandou 2 cães, inclusive filhos de cães da nossa criação aqui, Monogevá, para os Estados Unidos também. Né? Exportou uns cães. Tem outras, tem um pessoal da Alemanha que comprou cão meu há mais tempo. Enfim, eles estão indo. Uruguai. Barra nessa questão da raça acessória brasileira, né? Tem o Uruguai. Sim, o Gonzalo, ele tá ele tinha o Maui e tem hoje a Moana. Gonzalo, bacana, bacana. Exato. Cara Então a gente observa, Fernando, assim, que essa expansão, para a gente já chegar aqui no outro ponto, até pulando um pouquinho aqui, para a gente deixar aqui o filé, o morango para o final, né? Então, assim, a gente vê essa possibilidade, Fernando, já bem proeminente da questão do reconhecimento da raça, né? Estava conversando aqui com pessoas ligadas ao Kennel, né? E com o reconhecimento da raça, nós iríamos para o grupo 2, que é o mesmo grupo do fila brasileiro, né? Guarda, né? Cães de trabalho. Isso, eu acredito, Fernando, que efetivamente esse reconhecimento, não só pelo simples fato de ser reconhecido, mas por conta de participar de um grupo tão competitivo como é o grupo 2, né? Isso aí vai dar um salto técnico na qualidade do Bulldog campeiro, na criação enorme. Porque hoje nós temos basicamente disputa com o Pitbull. Em tese, é isso, por conta do ovelheiro gaúcho. Bully, recentemente, né? Oi? Apareceu o Bully recentemente. O American Bully apareceu recentemente também para entrar. Mas o American Bully, ele não é tão disseminado na CBKC. Não e outras associações que não fazem exposição, né? Então, hoje, basicamente, nós
nós disputamos com o Pitbull, na maioria das vezes. Embora o Ovelheiro Gaúcho também se faça presente com mais força aí no Sul, mas em tese seria isso. E quanto no grupo 2, nós teríamos, digamos assim, um salto de qualidade e nós teríamos que cada vez mais produzir cães mais perfeitos, melhores conformados, para que a gente faça frente até mesmo ao próprio fila, né? Nós tivemos recentemente, Fernando, uma determinação que eu achei maravilhosa da CBKC, que é o BIS de raças nacionais, né? O BIS de raça nacional, isso aí é um incentivo realmente aos criadores das raças nacionais. Isso aí nós temos o privilégio, Fernando, de ter aqui o doutor Roberto, pai do nosso prefeito aqui, Roberto Cláudio, atuante na CBKC. Nós temos aqui um kennel bastante atuante. Inclusive, recentemente, o Luiz Mendes, que era sócio do Paulo no Canil Vale do Cedro, ascendeu a um cargo na CBKC. Uma pessoa realmente maravilhosa, que nos ajuda demais, demais, demais. É o braço direito da associação. Ele está encarregado da questão da estrutura do Mundial de 2022. E, assim, já deixando bem claro aqui para todos, e uma frase que o próprio Luiz disse, e é a certeza, os campeões do Mundial e as campeãs do Mundial de 2022 estão nascendo agora. Né? Estão nascendo esse ano. Então, assim, a qualidade realmente das ninhadas que estão por vir. Nós temos filhos de grandes reprodutores, de todos os seus reprodutores. Nós temos filhos de grandes reprodutores, como o próprio Boss. O Léo já está hoje realmente produzindo, né? Nós temos cães no Brasil todo produzindo. Cães maravilhosos, como você disse, no Lucas, no Ivan, em São Paulo, em vários locais. E, assim, eu fico muito feliz porque, assim, eu não tenho o projeto de crescer. Eu tenho um projeto de ver a raça crescer, porque é algo que vem da gente. E, assim, eu aprendi muito na Expo Inter. Muito, muito. Olha, a Expo Inter, um criador ajudando o outro, sem a questão da competitividade, da rivalidade. A competitividade era entre os cães. Não tinha a questão da rivalidade, e sim da irmandade na Expo Inter. Aquilo dali me fez amadurecer demais, demais. Porque o que mais nós vemos hoje a nível de exposição, Fernando, é aquela disputa de ego, aquela questão dos egos exacerbados, de querer ganhar para ter o melhor cão, chegando ao ponto de ofensas pessoais, da questão, você sabe bem do que eu estou falando, assim, não quero nem cair nessa vertente. Então, assim, o Bulldog Campeiro hoje ele é uma irmandade. Nós observamos, até aí essa live aqui, uma live improvisada e tudo, com mais de 50 pessoas participando de forma ativa e tudo. Realmente o Bulldog Campeiro é uma raça diferenciada pelos componentes da raça. Claro que nem os dedos da mão são iguais, mas num percentual muito grande, nós temos um grau de participação positiva por demais. Então, sim, Fernando, só voltando aqui à questão da internacionalização da raça. Rapidinho, passou aqui um comentário do João Luiz, nosso amigo, falando que o melhor kennel do Brasil é o de Fortaleza. Ele estava falando aqui agora. Eu vi ele falando. Na verdade, Fernando, o nosso kennel tem uma atuação muito grande, é o kennel que mais registra, é o kennel que mais faz exposições organizadíssimas. Eu tenho o privilégio de morar no Ceará e fazer parte de tudo. A Américas e Caribes foi um espetáculo, foi maravilhoso. Sim. Então, Fernando, lembrando a questão da internacionalização da raça também, recentemente nós temos um grupo de WhatsApp, o BC Técnico, em que foi determinado para, inclusive, um criador aqui do Ceará, chamado Yuri, que ele fez, por ele já ter essa afinidade com a língua estrangeira, ele fez a tradução para o inglês do nosso padrão, né? E, inclusive, foi em conjunto com o Luciano Crua, e possivelmente essa tradução vai ser apresentada à FCI, né? Ele teve uma dificuldade um pouco proeminente no que era pertinente à questão de termos regionalizados, né? Porque você falar cola é uma coisa, você falar cauda é outra coisa, né? Aí tem... Até em termos de pelagens, né? Pra você ver, a gente não falou das pelagens aqui, mas a gente teve muita dificuldade com relação a termos de pelagem. Então, eu uso o termo baio, mas baio não é uma nomenclatura CBKC. CBKC é full. E assim vai, né?
Isso é um É, assunto até que a gente podia tratar um pouquinho, mas não sei se vai dar tempo. Tem então, muita coisa pra falar sobre isso. a questão dessa tradução feita pelo Yuri, eu acho que foi um salto significativo para a evolução da raça, entendeu? Muito Foi, bacana. foi por demais importante, realmente, e nós observamos assim essa tendência ao reconhecimento da raça ante a união de todos os criadores, né? Nós estamos aqui tentando ver essa questão do departamento do Budó Campeiro aqui, justamente para que a gente possa, junto com o do Rio Grande do Sul e possivelmente o de Brasília, que eu tenho certeza que você vai encabeçar aí, para que a Ué, gente faça esse link, né? Vamos tentar ver alguma coisa no norte também, com algum criador do norte, isso é muito a nível centro-oeste, nós temos também lá no Mato Grosso, tem o Ivan, tem o Lucas e tudo, e eu acho que aparecendo esses departamentos, esses núcleos, a gente fica cada vez mais forte e com um poder realmente de fogo maior para o reconhecimento da raça, né? Não adianta, uma andorinha só não faz verão. Nós tivemos um bom. trabalho maravilhoso do Ederson junto ao departamento lá no Rio Grande do Sul, do Bloco Campeiro, né? Nós temos pessoas realmente interessadíssimas, como a própria Fabiana, Luciano, Gilson Guerin, outro, me perdoe estar deixando algum de lado, mas vários e vários criadores que realmente tem essa questão da política do reconhecimento. O próprio Márcio lá em Videira e tudo que produz animais maravilhosos. Então, isso tudo nós vamos nos tornando cada vez mais fortes, né? E o nosso intuito, efetivamente, não é o reconhecimento. Algumas pessoas podem perguntar por que é tão importante o reconhecimento da raça. Não é por questão financeira, não é por questão de ego, não é por nada. O intuito do reconhecimento da raça é para que nós possamos ter uma raça reconhecida a nível mundial, para que você possa chegar na Austrália, você possa chegar no Japão, em qualquer lugar, Bulldog Campeiro, grupo 2, conhecido, perfeito, raça brasileira, show. Então, quer dizer, porque isso não vai mudar nada em relação à questão financeira, de venda de Não. filhote, nada, 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 nada. Apenas a qualidade técnica. É a palavra, é o reconhecimento de uma raça que já alcançou o mundo e vai aos voos maiores, né? Ronaldo, com relação a isso, eu não sei se essa era a tua ideia do tópico, mas eu queria só pincelar um pouquinho sobre essa questão do reconhecimento da raça pela FCI. Se você pesquisar lá e ver quais são o procedimento da FCI para reconhecimento de uma raça, eu até printei aqui, está em inglês, mas aqui é uma coisa que você vê como nós estamos lá na frente, né? Para você reconhecer uma raça, ela primeiro que ela não pode ser, ela tem que ser uma raça nova, ela não pode ser simplesmente o cruzamento de duas raças que existem. Isso não pode. No caso, Não Fernando, eu aprendi no curso da doutora Mariana que não se trata de um cruzamento entre raças, e sim um acasalamento. Exato, pronto, acasalamento. É melhor falar. Estou estudando, então, não é simplesmente o resultado do cruzamento, do acasalamento entre duas raças. Não pode. Isso a FCI não aceita. Você não pode chegar e pegar duas raças da FCI, cruzar e falar, eu quero uma nova raça. Não, isso não pode. Então, assim, outra coisa, essa nova raça, ela tem que formar uma população, né? Então, ela tem que ser reconhecida como uma... O que é você reconhecer uma raça? São cães que têm a homogeneidade fenotípica e comportamental que se reproduzem entre si, que vão gerar descendentes férteis exatamente com os mesmos padrões desses ancestrais, né? Então, é aquela definição básica de raça. Só que a FCI, ela tem um processo de reconhecimento em duas etapas. A primeira etapa é o reconhecimento provisório e depois o definitivo. Eu não sei, porque a gente estaria além do provisório já, embora a gente não tenha feito nada. Então, porque para o provisório você precisa ter 50 a 100 exemplares, tá? De 8 famílias, sendo que cada família tem que ter 2 machos e 6 fêmeas, e 3 gerações de distância genética entre essas famílias. Gente, isso a gente tinha no Bulldog Campeiro há 10 anos atrás, ou antes. Eu não sei dizer hoje, mas qual o número que nós estamos em registro, mas passamos de 10 mil. Sim. 10 mil. Então, assim, por reconhecimento provisório, a gente já sobrou. E aí, para o reconhecimento definitivo, que é o segundo passo, a raça
tem que estar reconhecida no seu país de origem há pelo menos 15 anos. Nós já estamos, se a FCI concordar em queimar a etapa ou em fazer conjugada a etapa, nós já estamos prestes ao reconhecimento. Nós temos 19 anos já reconhecido no Brasil, 10 mil exemplares. Ronaldo, a gente está sobrando, sabe? Então, assim, a gente tem que organizar. Eu estou falando da ponta de baixo, estou falando como um criador. Eu não sou dirigente da CBKC, eu não sei qual é o processo político e burocrático da CBKC junto à FCI para esse processo, mas a gente já está sobrando em termos de requisitos. Então, nós já fizemos muito do nosso dever de casa. A gente tem que se organizar para fazer isso acontecer. Tá? É só para dar uma pincelada nesse assunto. Tá bom? Perfeito. Fernando, nós vamos abrir aqui, praticamente assim, a grosso modo, está faltando só que o item pelagens, e nós vamos abordar aqui as pelagens aqui e a saúde da raça juntamente, um tópico aqui mais breve, de poucos minutos, para que a gente possa abrir algumas perguntas e o que faltar, na próxima semana a gente já faz uma outra live de forma mais precisa, mais individualizada, com temas mais específicos, tá certo? Já estou adiantando aqui o convite para que você possa vir na próxima semana, a gente já tratar de temas específicos, tá certo? Como displasia. Live, estou achando legal, estou gostando. Pronto, nós vamos tratar de temas como doenças como displasia, né? Experiência que você tem, questão de manejo do que eu sei que se a gente for tratar disso tudo, a gente vai passar a noite e não termina, né? Das instalações necessárias e tudo, um tópico mais direcionado à questão propriamente da criação e da sua experiência da criação. Porque, assim, para os que estão começando, o Bulldog Campeiro, ele é uma criação diferente, né, Fernando? É diferente em termos da questão do espaço, da necessidade daquele velho banho ali naquele lago lá que você tem, né? E tudo, de saltar, de andar, a represa, né? A represa, né? Então, pronto. Então, Fernando, assim, a questão das pelagens, tá? Nós temos um diferenciamento, uma diferenciação entre a questão das pelagens tradicionais. Sobre isso, ó. O João Malacara acabou de perguntar: a tua visão sobre todas as cores serem aceitas mudou alguma coisa ao longo do tempo ou mantém a mesma visão? Bom, excelente pergunta, João. Obrigado, viu? Excelente pergunta. Eu vou ter que pincelar só, porque a gente está meio avançado. Perfeito. As cores da raça, tá? Eu conheci o Bulldog Campeiro, era o Bulldog Campeiro tigrado, com branco, diferentes tons de tigrado. O Bulldog Campeiro baio ou dourado, e seria o fulvo de um tom claro até o tom escuro, né? Com branco. Na época, o Ralph falava a questão dos cães pretos. Aí o pessoal de Erechim tinha os cães pretos, tá? Já tinha os cães pretos. Para você ter o chocolate, você tem que ter o preto. O preto, não o preto do azul, o preto que dá o red, né? O locus. O Bzão, o B, né? O preto Bzão, o Bzão Bzinho e o do gene B de black, que dá o red nose, que é o chocolate. O chocolate, assim, na minha visão, vai ter gente que vai discordar de mim. É a minha visão, tá? O primeiro cão que eu vi, que eu achava que era um chocolate, foi o Roy. O Roy, filho do Urso, do Edson Izumi, lá do condomínio. Tem gente que fala que o Roy não era chocolate, era vermelho. Existe uma polêmica em cima disso. Agora, quando entraram os pretos na minha criação, apareceu o chocolate aqui. Então, eu considero as cores tradicionais, essas primeiras que eu falei. No meio do caminho, o chocolate veio através do uso de cães pretos que já existiam na raça, que não eram considerados. Aí detalhe, desculpa, eu esqueci de uma pelagem que é a que eu mais gosto, que ela apareceu desde o início da criação, que foi a pelagem da minha primeira ninhada, que é o salpicado. O salpicado veio do sarrafo. Sarrafo,
O sarrafo cobriu a branquinha, eu comprei a branquinha do Ralph coberta do sarrafo, e nasceu minha primeira ninhada e vieram os meus primeiros salpicados. Eu denominei salpicado. Eu comecei a chamar de salpicado lá atrás, e esse nome pegou. Na CBKC é Ruão, mas eu resolvi chamar de salpicado, porque eu lembrei do sal e pimenta oh, meu Deus, esqueci a raça da barbichinha. E aí, essas eram as tradicionais. Depois do preto de chocolate, mais recentemente, apareceram os tricolores Black and Tan, né? Black and Tan e Chocotan, que são descendentes de cães que vieram de fora da raça. Lá atrás, mas vieram de fora da raça. E depois, Schnauzer, obrigado. Valeu, Lucas, obrigado. Às vezes quando a memória falha. Obrigado, João. Schnauzer, tá bom, galera. E aí, o que acontece? Esse padrão de cor veio depois. Não adianta alguém querer dizer que cães lá de trás eram Black and Tan. Desculpa. Eu não concordo. E mais recentemente, os azuis. E aí os lilac, etc., que é a inserção na raça. Também não existia. Eu até, durante um período, me posicionei contrária aos azuis na raça, mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque esse é um assunto que dá uma live inteira, que vai virar uma live inteira, provavelmente, pelagens. Então, hoje nós temos todas essas pelagens. A pergunta do Malacara, isso trouxe prejuízo ou como é que eu vejo isso na raça? Olha, João, no meu ponto de vista, para quem tinha uma criação muito fechada, que não era aberta, que era toda fechada em cima, isso trouxe variabilidade para o meu plantel, para o meu projeto. Eu divido minha criação em três grupos de cães. Antigamente eu tinha linhagem A e linhagem B, lá 10 anos atrás. Eram os cães que vinham da Serra Gaúcha, que eram os cães que vinham ligados ao Ralph, e eu tinha outras origens, que eram os cães de Santa Catarina, os cães do Mato Grosso. E eu separava, quem lembra do meu site antigamente, era linhagem A e B. E eu trabalhava as duas separadas, de vez em quando eu juntava para refechar o sangue entre as duas. Hoje eu trabalho com o que eu chamo de linhagem tradicional minha. Alguém está perguntando de Merle, mas senão eu vou perder o meu foco. A minha linhagem tradicional que pega a minha turma mais antiga, e eu resolvi trabalhar com os tricolores e resolvi trabalhar com os azuis. Então eu tenho um trabalho, como eu criava dog alemão. Se eu crio arlequim preto e mantado, é uma raça. Se eu crio o dourado e o tigrado, é outra raça. Se eu crio o preto de azul e o azul, é outra raça. Então eu trabalho com as três linhagens separadas. Óbvio que eu uso cães tradicionais meus. Eu usei os tradicionais para poder fomentar as duas novas linhagens, a dos azuis e a dos tricolores. E hoje eu consegui ter, eu me orgulho muito de um cão como o Portento, que eu considero um cão realmente que me enche os olhos. As pessoas podem falar, mas o cachorro é fora de padrão, ele é muito grande. É muito grande, é muito grande. Esse é um gosto pessoal meu. Ele é um cachorro muito grande. Eu produzi durante a minha criação, eu costumo falar com o Paulo, os monstrões. Né? Quem eram os meus monstrões? Gandhi foi o primeiro monstrão. Zeus, que está com o Paulo até hoje, reproduzindo filho do Obelix, que eu falava que era um Gandhi com um fenótipo de Obelix, está vivo e reproduzindo, é o meu segundo monstrão. O Otelo, filho do Lambão, todos esses que eu estou falando são cães de 50 quilos. São fora de padrão. Só que a gente tem que saber distinguir duas coisas. Uma coisa é você saber o que quer ingrediente e produto final. Todos esses que eu estou citando são excelentes ingredientes de criação, sendo bem utilizados. Agora, vou chegar no Dave, Gu. Então vamos lá, você é o uso de assunto. Gandhi, Zeus, Otelo, Dave e agora o Portento. Esses 5 são cães de 60 centímetros de altura e 50 quilos. Fora de padrão, todos eles, fora de padrão. São excelentes ingredientes. Basta ver o sucesso que o Léo, que é um fechamento de sangue do Dave, dos meus grandes amigos, Antônio Neto e Geraldo,
o sucesso que aquele cão faz. É um cão maravilhoso. O melhor Bulldog campeão do último ano. Com justíssima vitória no ranking nacional. Um cachorro maravilhoso, espetacular. É um Dave menor. É um Dave dentro do padrão. Mas é um fechamento de sangue no sangue do Dave. Então, são ingredientes. Aí você fala, gente, tem que saber distinguir o que é ingrediente e produto final. Então, às vezes, algumas pessoas olham alguns ingredientes de cães no meu canil e falam, nossa, esse cachorro é fora de padrão. É fora de padrão. Está na minha casa porque ele tem uma utilidade aqui. Ele tem uma missão. Então, eu mantenho esses cães aqui, não é à toa, porque, além de eu gostar deles, eu acho que eles são... Agora, eu não vou cruzar um Dave com uma cadela que eu tenho aqui no meu vizinho do tamanho dele, porque aí eu vou fazer outra raça. Aí vai virar girafa, aí vai virar bull mastiff, não é isso que a gente quer. Então, a gente tem sempre que estar... Essa é uma outra coisa que o criador tem que ter responsabilidade. Tem que saber o que ele vai fazer para exatamente seguir o rumo do padrão. Eu estava falando de pelagem, eu acho que deu uma pincelada de pelagem, né, Ronaldo? Sim. Fernando, só voltando aqui um pouco, no começo da live, o nosso amigo aqui, Estênio, perguntou se você, afora os animais do Ralph, quais outros animais e outros criadores você usou, ou se você ainda utiliza, ou se foi apenas no passado. Não, na verdade, é uma boa pergunta, Stênio. Eu fiquei alguns anos só trazendo os cães do Ralph. Do Ralph e os que o Ralph me indicava. A minha criação começou aí. De alguns anos depois, eu procurei, com essa minha linhagem A principal, procurei com Edson Izumi, achamos muitos cães no Paraná, inclusive pretos. Eles chamam, alguns que eles chamavam de americano. Não era bulldog americano, era bordoga. Americano, os cães da Serra de Santa Catarina, o próprio truck, que era do Mato Grosso do Sul, de Corumbá. Então, eu peguei muitos cães. Agora, gente, isso aí é uma coisa que é uma experiência pessoal minha. A gente, quem criava naquela época, via uma cadela que era uma tatu com cobra, o perdão da palavra, produzir um cachorro maravilhoso. Se vocês olharem quem era a mãe do Lambão, vocês vão, caramba. E o Lambão foi um fruto de uma ninhada totalmente heterogênea. Se você olhar uma irmã de ninhada do Lambão, você fala, cara, esses cachorros não são nem da mesma raça. Quanto mais irmãos de ninhada. Nós tivemos aqui, Fernando, de criação do Paulo, a Cissa, né, que foi a melhor do Brasil, né? E nós tivemos a honra de fazer, assim, o Paulo foi o criador, foi quem apresentou. A Cissa hoje é de propriedade da Raquel, uma pessoa maravilhosa também, que inclusive apresentava a própria Cissa. E a Cissa foi a melhor do Brasil, salvo engano, 2016, não sei o certo. E a Cissa era filha da Kali, né? A Kali era uma cadela. A Kali era uma cadela que era fraca, era feia, Kali do Cão Domínio, mas que só produziu coisa boa. Entendeu? Então, assim, teve a Imperatriz também, outra cadela maravilhosa também, produção aqui do Paulo. Aliás, o Paulo tem muito boa produção. Nós temos aqui um cão chamado Strike também, produção cearense. Isso! Eu nunca vi uma frente daquela rolando um cachorro no Bulldog Campeiro. A frente mais bonita de Bulldog Campeiro que eu já vi foi do Strike. Sim, e o Strike, Fernando, ele dá uma aparência do Léo, assim, em termos de cabeça, de formato de corpo e tudo, claro, respeitado as devidas proporções, né? É um cão que realmente não é utilizado para pista e tudo, é um cão pet, mas que efetivamente, se fosse utilizado realmente para pista, daria muitas alegrias, né? E assim, nós temos muitas situações, Fernanda, que a abordar, né, em nossa live. Pena que já vai dar 10 horas e já está próximo de terminar já a segunda, né? Então, eu gostaria de abrir aqui, Fernanda, agora um tópico das perguntas, né? Para que as pessoas realmente perguntem o que realmente interessar dentro dos tópicos abordados aqui e que a gente possa marcar uma nova live para que a gente possa discutir sobre temas específicos, tá bom? Eu gostaria que os amigos realmente fizessem perguntas a respeito dos temas, e nós temos aqui uma pergunta. Veja só, eu anotei algumas aqui, mas eu não sei se alguém anotou algumas perguntas que o pessoal fez. Sim.
Sobre a questão da displasia, né, Fernando? Da criação, logo no Uma começo, pergunta teve uma muito boa. pergunta a respeito da A gente não displasia, falou de né? saúde, né? A gente só elogiou, mas não criticou, né? A gente tem que Sim, criticar. exato. A Exato. gente como toda raça canina, a gente enfrenta problemas desde o início da criação. É um molosso, eu costumo falar para as pessoas, né? E eu acho que esse é um papel do criador sério. Eu tenho preocupação com displasia desde o início da minha criação. Enfim, não quero citar nomes nem nada, mas, enfim, adquiri cão displásico, castrei, doei, isso reincidiu. No começo da criação, a gente tinha muito problema com três problemas que eu via na raça, que eram bem recorrentes. Displasia costofemoral, sarna demodésica e prolapso uterino de carbono, tá? Esses três problemas eram bem recorrentes. Eu associei esses problemas a eu estar usando uma linhagem muito fechada. Comecei a abrir, comecei a trabalhar e tentar eliminar. Na questão da displasia especificamente, eu até estava comentando isso recentemente com o Luciano. A gente trocou uma ideia sobre isso, Luciano Cru, esse meu amigo criador da Alma Campeira. Eu fiz em três momentos da minha criação, muita chapa de cães, né? Entre 2004 e 2005 e 2006, eu fiz chapa de uns 30 cães. Nessa ocasião, eu consegui, e aí eu me associei a um veterinário em Brasília, que era um cara do clube, ele fazia laudo para o Clube do Pastor Alemão, ele laudava displasia para o Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, era um senhor, e esse cara, assim, gostou da raça nova, me adotou lá, esse cara explicava as coisas para mim, e ele me explicou uma coisa que até hoje eu carrego. Ele falava assim, na época para mim, falou, olha, esse cão de vocês, essa raça de vocês, ele é um cão um pouco diferente, morfologicamente, do padrão lupoide, do cão lupoide. Pega um lobo e um bulldog campeiro, você vai ver muita diferença. A morfologia do bulldog campeiro é bem diferenciada. Então, todo o laudo de displasia ele é baseado numa série de critérios, e um desses critérios é o ângulo de Norberg, que é o ângulo que forma da inserção do fêmur na bacia. E esse ângulo, que se me falha a memória, 105 graus, que é o considerado o ideal, se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor, embaixo, raramente ele é atingido pelo bulldog campeiro, até pela morfologia. Então, um cão já nasce, a raça nasce penalizada num critério tradicional porque ela não tem o ângulo de inserção, porque ele é um cachorro meio tortinho mesmo, ele é meio, né, diferente. E esse cara, ele analisou meus cães e ele fez o laudo de vários cães, e eu tive, na ocasião, 3 cães isentos de displasia. Foi o Tambo, foi o Storm do cão domínio e foi o meu cão do Mato Grosso, o Truck. Esses 3 foram A. Tive algumas fêmeas B, tive cães C, tive cães D, tive cães E. Os cães E, que é o displásico grave, que não manifestavam nada, tinham aquela traseira razoável, mas não tinham aquele posterior que os outros tinham. Então eu comecei a fazer minha faxina aí, nessa ocasião. Só que, graças a tudo que eu estou falando aqui agora, se eu submetesse 100 cães, eu ia ter poucos cães que atingiriam o critério maravilhoso do lupoide. Mas eu usei isso como critério para selecionar meus cruzamentos, nessa época. 5 anos depois, esse senhor já estava aposentado, eu peguei todos os laudos desse senhor e levei para um outro veterinário que era um ortopedista canino. Um cara que tem a experiência de quem opera, de quem corrige displasia. É uma visão diferente de quem faz um laudo de raio-x. Ele é um médico ortopedista. Esse ortopedista pegou os laudos que eu tinha anteriores, sem saber qual era o resultado, e laudou de novo, e eu comparei os resultados e vi que estavam batendo muito. Então eu falei, confia nesse cara. Mandei mais X cães para fazer laudo com ele. Mais uns 20 ou 30. Mais 5 anos se passaram, procurei outro ortopedista, fiz o mesmo procedimento e fiz mais um bocado de laudo. Então eu devo ter mais de 100 laudos feitos. Poucos cães são A, por conta dessa questão que eu acho que é a questão do critério. Então, só o ângulo do Norberg já tira a maioria do A, né? Poucos vão ser A. Mas se o cachorro tem articulação limpa, não tem nenhum sinal de artrose, o encaixe é bom, nas 2 pernas, gente, esse é o nosso A.
Às vezes o nosso A é um B deles, não sei. Então a gente tem que fazer um procedimento, a gente tem que conversar com o Luciano, a gente deve fazer, até a gente combinou de fazer uma live sobre displasia, para falar desse assunto, pegar as experiências que tem, a gente deve fazer alguma coisa, eu faço eu anuncio isso depois para vocês, mas então hoje, qual que é a ocorrência de um caso clínico de displasia no meu canil, nesses anos todos? Geralmente eu tenho 2%. Então, se eu tenho 100 cães, em média, 2 cães meus, 2 filhotes precoces vão ter problema de movimentação, que ela vai fazer um raio-x e vai ver que o cachorro tem displasia grave. Então, eu não posso chegar para um cliente que vai comprar um cachorro meu e falar assim, olha, eu te garanto, não posso garantir, ninguém pode garantir. Não é o criador de Bulldog que pode garantir, e nem o criador de Rottweiler pode garantir, nem o criador de Labrador pode garantir, porque, primeiro, a doença é poligênica. Você tem uma combinação genética que um gene que está ali escondido vai se juntar com o gene do outro. Você pode pegar 2 cães A e produzir um cão C, um cão D, um cão E. Como você pode pegar 2 cães C e produzir um cão A? Isso pode acontecer. Tem recomendações. Então, eu acho que a primeira recomendação que a gente tem que fazer é ter isso em mente que eu falei agora e procurar, quando você tem qualquer suspeita que o cão não tem movimentação boa, que tem alguma dificuldade, faça um raio-x para ver se realmente você tem algum problema anatômico grave naquele cão. Isso o raio-x vai mostrar. Tá? Falando da displasia, tem mais alguma coisa de doença que você queria comentar? Eu falei da salmonella modesta, que era uma coisa que ocorria muito no início da criação. Há muito tempo que eu não tenho esse problema no canil. E eu falei do prolapso, que às vezes algumas linhagens antigas remetem à ocorrência de alguma coisa desse tipo, mas também é bem mais raro do que já foi no passado. Perfeito. Fernando, nós tivemos aqui no começo uma pergunta de Ana Cecília Hugo Adriano. A questão do nome Bulldog não causa dificuldade para o reconhecimento da raça? Cara, isso aí eu não quero roubar a live do Luciano Cruel, não, porque ele falou disso na live dele, foi bem legal, porque eu não lembro o nome da pessoa que estava entrevistando o Luciano, desculpa, eu não conhecia, não vou saber falar agora. É um criador famoso, né, de Labrador, e ele comentava que ele achava o nome o Bordog, muito melhor do que Bulldog. E o Luciano comentou exatamente isso, porque atrás do nome Bulldog é um sinônimo de cão que a gente associa ao inglês, associa ao francês, e começa a associar cães que têm alguma limitação de saúde. E o nível de saúde do Bulldog campeiro em relação ao inglês ou ao francês é muito diferente. É muito diferente. É óbvio, né, que a gente está falando de molosso, a gente falou de alguns problemas de saúde. Não só o Bulldog campeiro, mas várias outras raças, infelizmente, sofrem alguns acidentes por descuido do proprietário. Gente que cisma de sair para correr, para fazer exercício com o cachorro no sol quente. Não precisa ser Bulldog campeiro, pode ser qualquer raça. O cachorro vai ter hipertermia e geralmente vai torrar e vir a óbito. Então isso é uma coisa que é muito comum e às vezes no fundo é uma ignorância da pessoa que não sabe que o cão vai trocar calor pelas almofadas e pela língua. Então, assim, não se deve, né? Não se deve. Então, hoje, quem cria bem, pode criar lá, você falou, lá na Amazônia, no clima quente. Tem gente nos Estados Unidos, um dos climas do Texas, um lugar super quente, mas o cachorro tem o seu manejo adequado, né? Uhum. Perfeito. Fernando, a pergunta aqui do Corey Richard. Quantos cães campeiros você tem hoje, Fernando? Rapaz, eu mentia para minha mulher, quando ela perguntava quantos cães eu tinha no canil, eu falava, eu não cheguei a 100 ainda não. Aí veio um coleguinha do meu filho aqui, saiu andando pelo canil com meu filho e começou a contar. Tio, você tem 126. Conta porque isso mais para trás, tá? De uns anos para cá, eu estou há 2, 3 anos, resolvi enxugar o canil. Resolvi por uma questão assim pessoal, porque um canil desse tamanho me dá uma despesa muito grande e me obriga a fazer aquilo que não é o meu objetivo, que é eu tenho que vender cachorro porque eu tenho que manter o canil. Tem muito cachorro, eu tenho que vender muito cachorro. Então, aquela história, eu não crio para vender, né? Aquela história eu crio para vender ou vendo para criar, né? Então, assim, eu vendo porque eu quero criar.
E para criar, eu não sou milionário, eu preciso garantir uma vida boa para os meus cães. Ele usa o canal, os meus cães têm toda uma condição. Então, eu já tive isso tudo. Hoje eu consegui reduzir de 120 para 60. Mas foi um processo, Ronaldo, porque você não arruma bom dono para um cão seu adulto toda hora. E eu recebo cães de volta. Quem me conhece, quem visita meu cães, sabe que vira e mexe vem cães de volta para mim. De proprietário que, por uma questão, separou da mulher, foi para um apartamento, não tem condições de levar o cão. Agora eu estou adotando com o maior prazer do mundo os 3 cães do meu grande amigo, né, o Argleison Leão, que é o dono do Dave, né, que o Dave foi um presente meu para ele. Ele tinha adquirido de mim o Orion, que é um bulldog, um Old English Bulldog, e tinha um Shar-Pei. Os 3 são os melhores amigos, moram aqui na minha casa hoje. Eu adotei com o maior prazer do mundo, claro. Perfeito. E assim por diante. Então, assim, hoje eu tenho 60 cães, dos quais 40 são bulldog campeiro. Eu não tenho mais do que 40 bulldogs campeiros hoje. Aqui em casa, mas eu tenho muita com propriedade, né? Muitos cães com propriedade. Perfeito. Fernando, infelizmente o nosso tempo está acabando. De novo, Ronaldo. Mas você fala muito, Ronaldo. Nós tivemos 2 horas de uma live maravilhosa. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a todas as pessoas que participaram, que nos deram a honra de realmente estar aqui participando disso tudo, tá certo? E gostaria de agradecer a você especificamente por ter nos doado esse tempo. Eu sei que é o tempo da sua família. Eu estou vendo aí a criançada aí correndo aí atrás, brincando e tudo. E gostaria de já deixar o convite para na próxima semana a gente abordar alguns temas específicos, né? Eu vi que você se sentiu à vontade na live. Como eu lhe disse, bastava ajeitar o cabelo, botar a maquiagem, ajeitar tudo. E gostaria de dizer a todos aqui da live que o Fernando não é esse aí que está aparecendo no vídeo, não. Aí ele está carregado de maquiagem, tá? Eu instalei um programa que tira ruga, né? E bota um cabelinho. E eu gostaria de mandar aí um abraço à Janaína, tá bom? E às crianças também. Obrigado. E já fica realmente o convite para a próxima semana, para a gente tentar abordar temas específicos, tá certo? Vou contar também com a presença do Luciano. Vamos trazer o Luciano aqui para ver se a gente consegue colocar essa tela aqui em 3, alguma coisa do tipo. Ou então a gente faz pelo Meet, a gente tenta aqui ver uma situação que possa abordar tudo, tá bom? Realmente eu gostaria de agradecer de forma específica aqui as pessoas que me incentivaram a fazer essa live, no caso aqui o Stênio, o Paulo, inclusive o Stênio me deu uma força muito grande, me mostrando aqui como é que funcionava, como é que fazia, que eu também sou neófito, aqui é a minha primeira live, tá certo? Então, assim, eu acredito que tenha sido dentro de uma média realmente bem interessante, né? Nós aprendemos bastante, eu aprendi bastante e, assim, muito me satisfaz ouvir a tua história, ouvir a história da raça e acredito que a todos que aqui estiveram presentes também. Então, eu vou agradecer, vou deixar salvo aqui e vai ser realmente um histórico para a raça essa live. Fernando, muitíssimo obrigado pela consideração, pela atenção. Eu queria te agradecer muito a oportunidade, sabe? Eu acho que assim, é um prazer enorme para mim falar disso, é uma coisa que eu gosto muito. Acho que o primeiro ponto para quem está criando essa raça é gostar. A gente ama o Bulldog Campeiro e a gente adora falar dele, né? Eu tenho o maior prazer em fazer isso, eu gostei muito da oportunidade. Eu esperava 1 hora, foram 2 de live, que coisa boa, que coisa bacana. Espero ter passado um pouquinho da minha experiência para vocês e a gente está à disposição, tá? Sempre, tá? Tem o meu Instagram, o @Molosso-Edivar, tem o meu site, Bulldog Brasil, tem uma comunidade no Facebook do Molosso-Edivar. Enfim, eu tenho o maior prazer em estar com todo mundo, tá? E estar podendo ajudar na forma que eu puder, tá? Obrigado a todos. Um abração, fica com Deus e esperamos na próxima semana estarmos juntos de novo. Grande abraço, Fernando. Obrigado a todos. Tchau, tchau.